Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar do terceiro e quarto episódio de Real to Revile. Não sei como pronunciar, mas vocês já entenderam. Eu falei que ia vir um pouco mais rápido e prometi. E esses dois episódios foram arrebatadores de corações de uma forma nada positiva. Só foi dor, sofrimento, tristeza e posição fetal. Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar com vocês sobre esses episódios. E do que a gente pode esperar para os últimos. Gente, assim, eu particularmente eu gostei muito da forma como essa série vem trabalhando toda a construção da trama. Acho que tem, não sei, ainda não li o livro, mas pelo que o povo fala, tem uma certa fidelidade, uma certa construção, tem aquela essência mantida, mesmo, né, trazendo algumas coisas ou outras que acaba agregando e melhorando muito mais a trama. E aqui a gente tem agora, nesse terceiro episódio, falando sobre o Scott, falando desse novo olhar, apresentar uma expansão maior do que os personagens principais estão sofrendo. E aqui a gente tem essa nova perspectiva de alguém muito mais velho também enfrentando esses mesmos dilemas e como ele lida com isso. É um ponto muito interessante. E aqui a gente vê o Scott, né, com toda essa pressão midiática por cima dele, e aqui a gente vê que o verdadeiro enemies to love é da mídia por nossos personagens. Não que os nossos personagens não tenham problemas e que precisam ser tratados, não é isso. É que a mídia, ela é sensacionalista e acaba fudendo o psicológico de qualquer jogador, e até eles lidarem, procurarem uma forma de lidar melhor com isso, demora muito, né? Tanto que só depois que eles começam a ter uma relação relativamente boa, mas até lá demora muito. E aqui a gente vê todo esses trâmites sendo trabalhados, sendo explorado ainda mais, trazendo essa perspectiva através desse olhar. E, gente, eu amei muito o romance desses dois. Essa construção de romance dos dois. Amei muito, né? Com dose extras de mistil e banana. E com tristeza para todos os lados. Mas foi muito bonito acompanhar essa construção de relacionamento dos dois. Porque não foi algo forçado. Foi um conto muito bem contado, construído, amarrado, com começo, meio e fim, que parecia impossível de funcionar. E funcionou. E foi agregou tanto a trama que a gente fica ainda procurando respostas do porquê não teve um final feliz. Isso aqui é o que mais me chateia um pouquinho quanto às tomadas de decisão do Scott e o quanto esse tipo de relacionamento secreto é nocivo para todos os lados. E mesmo que esses personagens se amam muito, ainda é muito doloroso o quanto parece confortável, mas na verdade é desconfortável e infeliz. E aqui o que eu percebi também, como eu já falei, dessa abrangência desse olhar sobre esse universo do hockey e a relação do futebol, é que é um local muito machista, muito preconceituoso, o que impede de pessoas LGBTs acabarem, né, falando, ó, eu sou assim, tá tudo bem, não me afeta nada, mas não, aqui, como eu já havia falado no vídeo anterior, eles têm muito a perder e o nosso Scott, ele fala exatamente isso. Ele tem tudo a perder. Ele não pode perder todo o legado, toda a vida que ele fez ali. O hockey é parte dele, então ele não pode sair de uma hora para outra. Ele tem que trabalhar isso pouco a pouco para poder falar assim, bom, agora eu posso chegar. No entanto que ele só falou algo muito interessante, que só na aposentadoria dele que ele ia poder ter essa liberdade para poder viver aquele amor que ele estava vivendo com o Kip. Então, pô, a gente vê toda essa problemática sendo trabalhada e o porquê que o nosso Shane ele ainda tem esses pontos à parte, né? Também há uma questão da masculinidade, essa coisa de ser homem, tem que ser, né? Tem que ser postado, tem que ser forte, tem que aguentar tudo, tem que ser pá, pá, pá toda hora. Então, né, a gente tem esse ponto e o nosso Scott ele traz isso, né, traz essa sensibilidade a um olhar que a gente já estava acompanhando há muito tempo. O que eu gostei disso, de ser trabalhado, e ainda mais por não se destoar e ser um complemento
a mais de tudo isso que a gente está acompanhando da vida dos nossos protagonistas. E essa perspectiva que a gente tem através do Scott, ela foi muito interessante porque a gente entende que o ponto do Shane e do Ilia não era tornar um relacionamento público. Ela ainda tem esse ponto, sabe? Mas é tornar essa relação um pouco normal, algo do cotidiano, né? Você tá com alguém, se relacionar com alguém, poder sair, poder conversar, poder falar em intimidade, poder estar ali juntos, agarradinho, sem ficar com um peso midiático que todos esses personagens acabam tendo. Então, a gente tem essa perspectiva bem interessante de olhar com um pouco mais de empatia e não só de pura raiva, que às vezes esses personagens dão uma raiva na gente que eu fico impressionado. E não tão obstante a isso, a gente também traz o Kip, traz esse olhar do Kip, das relações dele e de como isso também afeta ele não de uma forma positiva. E aqui a gente vai acompanhando a vida dele e como ela se conectou com a do Scott e como eles estavam tentando fazer dar certo. E aqui uma coisa que eu gostei muito e que poderia ser feito parte da vida do Shane e do Ilia era ter alguém para conversar. Ter esse espaço, essa liberdade para falar, eu estou namorando um cara maravilhoso, ele faz isso, aquilo, mas ele quer um romance secreto. E aí a gente tem essa amiga do Kip, que para mim ela foi uma luz. E eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de pessoas para falar na nossa cara a realidade dura. Esse relacionamento não se sustenta. Esse relacionamento não dá certo. Ele vai te levar à ruína. Ele vai te destruir. Ele vai te deixar infeliz. E quanto foi importante essa juíza de paz. Era importante terminar da forma como terminou, porque se demorasse um pouco mais, todo mundo ia se machucar ainda mais do que estava sendo machucado, ia ser muito pior do que a gente teve. Eu achei ainda mais brando, e a forma como a série construiu essa relação, eu não imaginaria uma coisa, esse término acontecer de uma forma diferente. E me fez chorar muito, me fez refletir muito sobre os relacionamentos, e aqui a gente realmente entende as muitas falas das outras pessoas que não só o amor que sustenta o relacionamento, tem outras coisas, conversas, tantas outras demais que precisam ser bem trabalhado cotidianamente para que faça aquele relacionamento dar certo e se prolongar ao longo do tempo sem ter esses tipos de coisa que aconteceu com a relação do Scott com o Kip. Depois de assistir esse episódio, me fez entender que não vai ser nada aleatório quando o nosso Scott, de alguma forma, como eu já sei o que vai acontecer, né, vai chegar e vai falar pro Ilia. Então a gente vê essa construção toda para chegar naquele momento, para chegar naquela tomada de decisão do nosso protagonista de fazer o que ele vai fazer para ficar mais próximo do seu amado. Então, é isso que me fez amar muito mais a história do nosso Scott, porque ela dá um peso a essa jornada principal, sem destoar da própria. Ela não perde o equilíbrio, ela se fortalece muito mais do que a gente esperava que fosse. E o que eu mais gostei desse episódio é que, por mais que o Shane e o Ilia não se tornassem personagens principais da história que estava sendo contada, eles apareceram, eles fizeram uma ponta, né, dessa história dentro da história sobre a vida do Scott. Eu achei muito legal isso. No primeiro momento você tem aquela coisa do Ilia, né, sendo brincalhão da forma dele, né, um pouco pesada, mas enfim. E a gente tem depois a do Shane também falando ali, né, tentando brincar, divertir com ele, já que tiveram uma certa relação um pouco amigável. E a gente tem aquela coisa no ar, né, aquela fala maliciosa que você está querendo provocar a pessoa. E, gente, por mais que tenha aquele corte seco, né, que por muitas vezes os cortes secos reforçam um certo mistério, né, do que poderia ter acontecido ou não, e depois ver aquelas consequências daquela cena. Teve uma conotação sexual, sim, a gente pode imaginar mil e uma, e elas existirem e funcionarem e terem motivado
aquela coisa. E muito provavelmente foi sobre o Ilia estar dentro do nosso Shane, ou na boca do Shane, ou alguma coisa assim que fez o Shane, né, partir pra briga porque ele não ia aguentar calar. Depois de sofrer muito, a gente ainda tem um quarto episódio. A gente não superou o Scott, aquele que te fode em inúmeros sentidos da palavra. E a gente volta pro nosso casal, que não é casal, mas deveria ser um casal, que é o nosso casal. E é um casal que é nosso. Você já entendeu o que eu quis dizer? É isso. E aqui a gente vem com a questão do tempo. Eu venho falado muito que o tempo é uma questão de urgência. Ele tem sua própria urgência e com seus episódios ele tem que ser mais urgente ainda. Mas mesmo assim ele consegue contar uma história, consegue narrar todo esse tempo que eles passam separados até se reencontrarem nesses encontros sazonais, que é por temporadas, sazonais, estações, então por temporada, que é a forma como a série trabalha todos esse relacionamento à parte dos dois. O que eu mais gostei é o ponto do Ilia começar a entrar em sintonia com o Shane, né? Seu corpo em si e tudo mais, tentar entrar em sintonia para chegar cada vez mais forte e imponente para poder, nas possíveis rivalidades, ele poder, né, mostrar toda a sua força, todo o seu melhoramento à parte. E aquilo que eu mais achei interessante de acompanhar nessa jornada do Ilia e também da forma como o tempo ele, né, ele apazigua e ele melhora as coisas de alguma forma, porque isso fez ele largar o cigarro. E olha que o cara que tá fazendo muito isso desde os primeiros episódios e ter essa mudança assim, que não foi do nada, é muito maravilhoso e é bem interessante a forma como a série constrói isso, né? Não é nada por acaso, não é uma coisa que já vem se construindo e vai chegando e vai dando mais ainda as coisas acontecerem da forma como vem acontecendo, mesmo às vezes fica assim, não poderia ser assim, mas é assim. E durante essa passagem de tempo, algo que me chamou muita atenção, que até passou um pouco rápido, foi o quanto esgotado mentalmente o Ilia se encontra. E o Shane é uma forma de acalmar todo esse caos que ele vive, porque o Ilia, ele é o que sustenta a família, e ainda mais com o pai doente, e o irmão que é um usurpador desse dinheiro todo. Ou seja, se o Ilia não tiver ali postos para fazer, olhar tudo, o cara não faz nada. E o pior de tudo é que há um grande entendimento que o pai dele tem demência. Então, imagine, ele vem falando com o negócio, com o filho, como se ele estivesse lá, como se ele tivesse a mãe, tudo mais, sabe? Ou Alzheimer, alguma coisa do tipo. E ele não sabe lidar com isso. E aqui a gente vê um personagem que eu já venho falando há muito tempo, que ele não verbaliza. E quando a gente não verbaliza, a gente guarda. Quando a gente guarda, quando a gente explode, todos os problemas ruins que poderiam acontecer no corpo acontecem, né? Pressão alta, então é isso. Então a gente vê um personagem que falta isso. Ele tem que chegar lá, mas ele não consegue. E estão preparando esse momento e eu não sei como a gente vai lidar com isso. Ao longo do episódio, a gente traz as outras pessoas na volta dele a falar um fato que eles não estão querendo aceitar. Que eles estão de fato em um relacionamento. E tá tanto tempo que eles não conseguem se dar conta. Eles não conseguem viver um sem o outro, mas ao mesmo tempo eles não querem escancarar isso, porque eles não podem. Como já havia falado antes, não é uma questão de vontade, é uma questão do resto que implica nisso. E também acaba indiretamente algumas coisas neles próprios também. Eu acho muito bizarro a forma como a série trabalha isso, né, para chegar naquele clímax, porque eles até agora eles não falaram, eles não estabeleceram questão no relacionamento. Para eles é algo só físico, e no físico vira e mexe, eles sempre deixam claro nas suas expressões que é muito mais do que aquilo. E lá do momento da trama, ele teve a famosa palavra que eu vinha falar, se eu não falei, eu vou falar de novo, e eu já falei no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo anterior, que é o fica. Ele tem muitos significados e tem uma força poderosa, ainda mais
no relacionamento dos dois. E aqui o Ilia falou, fica. Só que não teve o significado que era pra ter lá no final do segundo episódio. E aqui só foi algo para chegar num estopim que não necessariamente poderia chegar naquela forma, mas eu acho que era necessário a gente fazer isso. E como eu havia falado, a construção para chegar em cada ponto extremo não é por acaso, foi uma combinação de muitas coisas para chegar até aqui. E é isso que a série se favorece. É isso que eu gosto dessa série em si, porque tudo está acontecendo muito bem amarrado, não é uma coisa A para depois B, C e D. Não, é A que virou B e vai virar C, D e vai sucessivamente na gradação. E é isso que eu gosto, porque depois disso a gente tem toda uma conversa. A gente tem, como eu havia falado, o sexo é uma forma de abertura deles de conversarem. E aqui a gente vem, depois daquele fica, tendo essa conversa que eu acho que foi uma conversa de merda. Mas eu acho que eles não teriam outro tipo de assunto para conversar. Porque eles não se permitem a isso. É o que dá mais raiva. Porque foi um diálogo de uma atrocidade que eu fico pensando pra quê? Mas foi importante para todo o que vai vir depois. Mas não, gente. Como é que você é um cara... Ok. Que os dois não falaram, eu também sou bissexual, nem nada do tipo. Eles não chegaram a ter essa conversa. Mas eu acho que na medida que o relacionamento deles vão tendo mais toque, mais contato, o Ilia perceberia que o Shane não gosta de garotas, né? Vocês podem concordar comigo que fica muito claro isso. Não precisa você ter uma bola de cristal para poder entender esse ponto. Mas o Ilia, ele vai fazendo, vai reforçando, vai aumentando esse negócio. E a única medida indireta de mudar esse assunto é eles ficarem calados e deixarem os corpos deles falarem por si só. E aqui foi uma corda que se partiu, que foi uma loucura, porque nesse ponto muitas coisas começam a ficar muito claras na mente do Shane e que ele não vai conseguir nesse relacionamento com o Ilia, porque o Ilia não fala. E aqui a gente vê um puxa-puxa, que eu vou chamar de puxa-puxa, e no final fala assim, Ilia, Shane. E aqui é foda, porque a partir do momento que você chama a primeira pessoa durante, né, é um caminho sem volta. Porque você tá dando certeza que aquela pessoa, você escolheu aquela pessoa para ficar com você. Não importa quanto tempo ficar, mas pelo menos o tempo que vai ficar é aquela pessoa ideal para você. Que a gente começa a entrar nesse turbilhão de emoções. Porque você vê que o Shane fica, né, começa a entender os sentimentos dele. É muito mais do que o Ilia tá querendo propor. E isso mexe com ele, porque ele não estava se preparando para isso. E aqui a gente vê uma cena que nos leva a 1001 interpretações e mistura muitas coisas. A questão da masculinidade, a questão da aceitação de ser um cara gay que está apaixonado por outro cara, e aqui tudo se mistura. E aqui um ponto muito curioso que me chamou muita atenção em algumas entrevistas que eu ando lendo sobre os atores falando sobre seus personagens, é que a autora também deixou muito claro que o nosso Shane, ele é autista. E nesse episódio, algumas cenas reforçaram muito ele fazer parte do espectro autista. E a forma como as pessoas autistas têm uma certa dificuldade de lidar com esses sentimentos. Eu acho que quando o Shane foge dali, é como se fosse uma forma de não querer lidar com aquilo, sendo que aquilo está fazendo parte da vida dele agora. Então ele foge porque ele sabe de alguma forma o Ilia não está correspondendo com aquilo, e o Ilia não está deixando claro que esses sentimentos é real, porque se o Ilia deixasse claro, muito provavelmente o Shane não fugiria.
ele não iria. Então, essa forma como o Ilia acaba tratando o Shane em alguns momentos, meio que quebra essa ideia, né, de ele se aceitar ainda mais como um cara gay, também essa questão da masculinidade, né, de ser viril toda hora, né, ser machão, ter que ter filhos, ter que ter mulher, ter que pegar mulher, isso, aquilo, outro, essa coisa bem tóxica, né, é uma masculinidade, de certa forma, um pouco frágil de se falar, assim, provavelmente falando, né, então, no entanto que todos os acontecimentos demais culminaram nisso, nessa coisa, ele precisa ter alguém, ele precisa mostrar que ele tá falando com mulher, pegando mulher, para ter que conversar com os homens, sabe, com os amigos dele ali, sabe, toda essa questão machista. Então a gente vê que é uma combinação de coisas que leva o Shane a fugir, não é só uma coisa, não, tem muito disso tudo que eu falei e mais um pouco, no entanto que a gente acaba sendo chamado aí para Rose, né, dentro dessa jogada toda, e aqui que a gente consegue entender melhor um pouco mais da fuga do nosso personagem. Aqui a gente vê que o Shane, ele está procurando uma estabilidade, está procurando uma segurança no relacionamento, algo que não está encontrando com Ilia. E aqui a gente vê o quanto ele preza por uma intimidade melhor, um querer conversar, né? Não é um querer, como eu já falei da questão do Scott, não é tornar público, mas ter um relacionamento normal, e é algo que ele vê que o William não vai acontecer, então ele acaba sendo levado indiretamente para Rose, e ela tem toda essa construção aí, em parte na relação dele, e essa coisa um pouco mais tranquila de se ver, sem muita dificuldade, mas com algo estabelecido diretamente, né? A relação heteronormativa tem a questão estabelecida, o que cada um faz, né? E o Shane, ele sempre procura isso, e é algo que acaba distanciando o Ilia, porque ele sabe que ele não vai ter isso. Então, por mais que ele ame, é muito difícil para ele ter essa incerteza, essas dúvidas em relação ao que cada um é para o outro e o como eles podem serem melhores um para o outro dentro desse relacionamento do qual eles precisam falar que eles estão dentro de um relacionamento. Mas nada supera o Ilia com raiva. Gente, eu nunca pensei que era aquele homem ficar com raiva, gente. Eu amei ver isso. Amei ver essa coisa de ele tá perdendo quem que ele ama, mas ele não sabe como fazer, o que fazer, mas ele quer fazer algo e ele fica naquela turbilhão, não saber o que fazer, e no que ele escolhe, vou pra balada, vou pegar uma mulher pra fuder, pra depois mostrar pra aquele homem, né? Ele não é o único, sabe que ele é o único, a única pessoa que ele quer ficar é o Shane. E aí ele vai pra balada e a gente tem aquela coisa viral de TikTok, né? Se tornando o ápice da música, e ela tem um significado muito relativo. Eu achei muito bizarro esse ponto. E aqui a gente vê aqueles olhares, assim, meu Deus. E agora? Gente, realmente foi uma coisa assim absurda. Eu não costumo falar que o Shane, ou eu não costumo falar que o Ilia estava com ciúme, porque não consigo identificar muito isso, até porque o ciúme, se fosse realmente ciúme, ele teria de alguma forma partido para cima, porque geralmente é isso, né? Mas aqui não, aqui é hoje mais raiva misturado com medo, sabe? Aquela coisa de você não saber o que fazer e na hora tomar a pior decisão possível. E aqui é o que acontece com o Ilia, ao invés de ele tentar conversar, falar, ele não fala, ele chega aquilo, vou te provocar também. E sendo que na cena fica muito claro, o Shane, ele não tem nenhuma desenvoltura dançando com mulheres. Já fica muito claro que o gosto dele é só de homens, mas o Ilia vendo uma provocação, uma coisa bizarra. É isso que eu fico, pelo amor de Deus, pra quê? O que foi? Mas foi necessário ser dessa forma. Eu não imagino de uma outra forma uma relação que não se verbaliza muito está acontecendo de um outro jeito, porque acho que aqui foi uma forma muito melhor de se trabalhar do que possivelmente poderia uma possível briga
acontecer e eles não poderem falar porque eles estavam brigados, né? Então, eu achei muito interessante essa sutileza que eles carregaram pelo olhar. E aqui, gente, o que é que foi aqueles momentos finais? Os dois chegando no orgasmo juntos, pensando um no outro. Isso é algo surreal. Eu nunca vi outra série como LGBT trabalhando a questão da intensidade do amor, quanto Harry Vale está trabalhando, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que esperar, e ainda mais porque eles estão preparando algo muito louco nesse quinto episódio. Ele é um dos mais longos da temporada, eu já pesquisei sobre isso, já li sobre isso, e promete muita emoção. A gente vai ver o clímax de tudo isso, todo o sentimento, toda coisa vai chegar no que a gente estava tanto querendo saber dos dois. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante, compartilhem com todo mundo. Vamos fazer a voz e a luz de Harry Vale ser expandida para todo mundo, porque todo mundo precisa.